Fala galera, tudo bom com vocês? Então, vamos lá para mais um videozinho de resolução de questões, tá certo? Questões de casa lá da ficha 3, tá bom? Nesse vídeo eu separei algumas questões para resolver aqui com vocês, com base naquele questionário que vocês, aquele formulário, né, que vocês responderam para mim, e também com base nas dúvidas que foram tiradas com o monitor, tá certo? Então, eu selecionei algumas questões aqui, de fato as mais complicadinhas da ficha, para resolver aqui junto com vocês, tá certo? Então, vamos embora. Vê só. A primeira questão que eu separei para vocês foi essa questão 9, tá bom? Uma questão bem legal que diz assim, ó. A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons sódio para o meio extracelular e potássio para o interior da célula, gerando sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Então tá aí uma figurinha com o processo representado. Provavelmente você já deve ter visto isso bastante lá em biologia, né? Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma solução contendo cátions de sódio e potássio, formado pelas soluções aquosas A e B com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir. Então vamos lá. Eu tenho uma tabela, tá, com solução A, solução B, volumes diferentes, de solutos diferentes, com concentrações diferentes. A pergunta é: admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloreto na mistura será de quanto? Tá, galera? Então, tenho aqui um esqueminha, ó, deixa eu completar aqui, onde peguei a solução A, tá certo? Juntei com a solução B e eu vou ter uma solução final, tá certo? A solução A, galera, é de cloreto de potássio, ou seja, tem cloreto. E a B é de cloreto de sódio, ou seja, tem cloreto. Então, na solução A eu tenho uma quantidade de cloreto, na solução B eu tenho uma quantidade de cloreto. Quando eu juntar essas duas soluções, eu vou ter uma quantidade de cloreto final. E aí eu quero saber, nessa solução final, qual vai ser a concentração em mols por litro desse meu cloreto. Bom, agora, para a gente fazer essa questão, basta eu descobrir quanto de cloreto tem aqui no começo, na solução A, e quanto de cloreto eu vou ter na solução B. Se eu descobrir quanto de cloreto tem em cada solução, eu acabo, tá certo, resolvendo a minha questão, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, deixa eu colocar aqui esses volumes em litro, né? Então, 400 ml, 0,4 litros. 600 ml, eu tenho 0,6 litros, tá? Então vamos lá. Para a solução A, primeiro eu vou descobrir quanto de sal tem aí dentro, tá certo? Como é que eu descubro quanto de sal tem aí dentro? Eu faço assim, ó. Eu sei que para cada 1 litro da solução, eu encontro 0,1 mols de KCl, beleza? Se eu tenho 0,4 litros da solução, eu tenho um valor de quanto? De X. Tranquilo? Se eu fizer essas contas, o meu X vai dar 0,04 mols de KCl. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa agora para a solução B, galera. Igualzinho, ó. Na solução B, eu sei que a cada 1 litro de solução, eu vou encontrar 0,2 mols, tá certo? Deixa eu corrigir aqui, 0,2 mols de NaCl. Se eu estou pegando 0,6 litros dessa solução, eu vou ter um número de mols igual a Y, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, um número de mols igual a Y. De maneira que o meu Y vai dar exatamente 0,12 mols de NaCl. Tá certo, galera? Então,
descobrir quanto de sal tinha em cada soluçãozinha dessa. Aí o que é que eu faço agora? Eu tenho que descobrir quanto de cloreto, tá bom? Bem simples, eu vou fazer assim. Primeiro eu vou analisar o meu KCl, tá certo? Deixa eu botar aqui, ó. KCl. O que é que eu tenho no meu KCl? Se você olhar direitinho, galera, no seu KCl, tá bom? Para cada 1 mol de KCl, você encontra 1 mol de cloreto, certo? Se eu descobrir que eu tenho 0,6 mols de, desculpa, se eu tenho 0,4 mols de KCl, é porque eu vou ter uma quantidade X de cloreto. Quando eu fizer essa conta, o X vai dar a mesma coisa, né? 0,04 mols de quê? Cloreto. Beleza? E aí eu vou fazer o mesmo para o meu NaCl. No caso do NaCl, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que... Opa, fiz besteira aqui, galera. Pronto, voltei. Eu vou ter que 1 mol de NaCl, eu vou encontrar 1 mol também de quê? De cloreto, certo? Se eu tenho 0,12 mols de NaCl, é porque eu vou encontrar uma quantidade Y de cloreto. De maneira que esse Y vai me dar a mesma coisa, né? 0,12 mols de cloreto. Ou seja, galera, na solução final, o que é que eu vou ter? O número total de mols de cloreto, bota assim, ó, total, vai ser exatamente a soma de 0,04 mais 0,12, o que vai me dar 0,16 mols de cloreto. Tá certo, galera? Só que eu não quero o número de mols, eu quero a molaridade, eu quero a concentração em mols por litro. Basta eu pegar o número de mols de cloreto e dividir pelo volume em litros. Ou seja, o número de mols, galera, eu já encontrei aqui em cima, 0,16. Quem é que vai ser o volume final da minha solução? Vai ser o volume de A mais o volume de B. Se eu tenho 400 e 600, o total final vai dar 1000 ml, que vai dar 1 litro. Ou seja, a molaridade do cloreto vai ser de quanto? 0,16 mols por litro. Certo, galera? Então, achei aqui a minha resposta. 0,16 mols por litro, o que me dá como gabarito a letra D de dado. Massa, galera? Então, vamos lá para a próxima questãozinha. Eita, questão 11. Essa questão 11 aí, ela é mais, não é tão complicada quanto parece, tá? Ela só dá muita informação e aí acaba virando mais uma questão de interpretação do que tudo, né? Então a dificuldade para interpretar foi uma questãozinha lá do Enem, tá certo? Ela diz assim, ó. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, a dose letal mediana. Ela representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos. E é normalmente medida utilizando-se ratos como cobaias. Então, o que a galera faz? Pega uma substância, tá certo? Para medir a toxicidade dela e começa a fornecer uma certa quantidade dessa substância para uma amostra de ratos, lá, 100 ratos. Então você começa lá fornecendo a substância para o rato. Sei lá, 1 miligrama, 2 miligramas, vai aumentando a dosagem, tá certo? Quando eles percebem que 50% da amostra morre, ou seja, se eu tinha 100 ratos, quando 50 ratinhos morrerem, aquele valor de dosagem que gerou essa morte de 50% é chamada de DL50, tá certo?
Vamos lá, ele diz assim, ó, esse índice é muito importante para os seres humanos, pois, ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar um nível tolerável de contaminação de alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. Então, eles fazem essa análise para ratos, e com algum cálculo lá, com alguma forma, eles extrapolam isso para o ser humano, né? E aí dá para ter uma ideia da toxicidade das substâncias para o homem, tá certo? Então, diz assim, ó, o quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade miligrama por quilo indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Então, ele te dá aí 3 pesticidas, diazinon, malation e atrazina, e dá as doses letais medianas, aí, 50, 1000 e 3100. Aí, vamos lá, a questão começa agora. 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. Então, ele pegou 60 ratos e dividiu em 3 grupos. 3 amostras de rações contaminadas cada uma delas com cada um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas. Então, tenho lá 3 amostrazinhas de ratos, certo? De 20 ratos, e dei para eles ração com esses pesticidas, né? Cada amostra recebeu um pesticida diferente, tá certo? De maneira que foi dado 3 miligramas de ração, 3 miligramas do pesticida por grama de ração e cada ratinho comeu 100 gramas de ração. Então ele quer saber o seguinte, quais grupos terão, ou terá, né, uma mortalidade mínima de 10 ratos? Galera, se cada grupo tem 20 ratos, tá certo? E ele está perguntando qual dos grupos vão ter uma mortalidade de 10 ratos, ele está perguntando em qual dos grupos vai morrer metade, tá certo? Qual dos grupos vai morrer metade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a dosagem que foi dada e ver qual dessas dosagens corresponde à DL50 da determinada substância, certo? Se a dosagem de cada pesticida foi igual ou maior do que a DL50, com certeza morreu a metade, ou seja, 10 ratos. Se a dosagem que foi dada for menor do que a DL50, aí eu não vou ter a mortandade, né, de 10 ratos, tá certo? Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular qual foi a dosagem dada em miligramas da substância por quilo e vou comparar com essas DL50 de cada um desses pesticidas, tá certo? Então vamos lá. Então fiz aqui um esqueminha para a gente entender, ó. 3 sisteminhas, cada um com 20 ratos. Um foi dada diazinon, outro malation, outro atrazina. A massa de cada rato é de 200 gramas, tá certo? Então, como eu vou precisar, já vou passar aqui para quilo. 0,2 kg, tá certo? A massa da substância foi dada na seguinte proporção: 3 miligramas para cada grama de ração. E a massa de ração que cada rato comeu foi de 100 gramas. Ou seja, se eu pegar aqui 3 miligramas por grama e comeram cada um 100 gramas de ração, eu sei que a massa total da substância que cada rato comeu foi de 300 miligramas, tá certo? Então, cada ratinho aí comeu 300 miligramas, tá certo? Da minha substânciazinha, do meu pesticida, tá certo? Só que, enfim, cada grupo comeu um pesticida diferente. Vamos calcular qual foi a dose que cada ratinho recebeu? Como é que eu calculo a dose? Segundo o texto, a dose ela é calculada como a massa da substância ingerida dividido pela massa do rato, certo? Só que a massa da substância tem que estar em miligrama e a massa do rato tem que estar em quê? Em quilo, beleza? Então vamos lá. Eu sei que a massa da substância que cada rato ingeriu foi de 300 miligramas. E a massa de cada ratinho em quilo é de 0,2. De maneira tal que a dose que cada ratinho tomou foi de 1.500 miligramas do pesticida
para cada quilo de rato. Então, a dose que cada rato tomou nesse experimento foi de 1.500 miligramas por quilo, tá certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Esses ratinhos aqui tomaram 1.500 miligramas por quilo de diazinon. Esses ratinhos daqui tomaram 1.500 miligramas por quilo de malation. E esses ratinhos daqui tomaram 1.500 miligramas por quilo de quê? De atrazina, tá certo? Então, quando eu volto aqui para a tabela, ó, a dose, deixa eu botar aqui, foi de 1.500 miligramas por quilo. Então, com uma dose dessa, qual dos pesticidas faz com que metade da amostra morra? Ou seja, essa dose daqui, ela vai ser maior ou igual a DL50 de quais pesticidas? Se a gente for comparar 1.500 com esses valores daqui, galera, eu sei que 1.500 é maior ou igual que a DL50 de quem? Do diazinon e do meu malation, tá certo? Então, o grupo que tomou diazinon ou malation, tá certo? Tomou uma dose maior do que o DL50. Ou seja, com certeza morreram mais do que a metade dos ratinhos. Ou seja, morreram pelo menos, né, 10 ratinhos do grupo, tá certo? Então, quando eu olho aí as minhas alternativas e respondo qual dos grupos terá uma mortalidade mínima de 10, são os grupos que tomaram diazinon e malation, que são os que estão na letra D de dado, certo, galera? Então, tenho aqui como resposta letra D de dado, certo, galera? Beleza? Não é uma questão fácil, tá bom? É uma questão realmente que requer muita interpretação e entender o que está falando. De fato, na hora lá do Enem, na pressa, na agonia, pouco tempo para fazer uma questão, ela se torna mais desafiadora. Mas se a gente conseguir analisar direitinho, passo a passo, entendendo, a gente vê que não fica também tão complicado, né? As contas são simples, é mais o raciocínio mesmo. Tá certo agora? Então vamos lá. Vamos agora para a questão 13. Essa questão 13 também é uma questãozinha do Enem, um pouquinho mais antiga, né? Um pouquinho mais difícil, digamos assim, porque ela requer umas contas não muito comuns, tá? Mas vamos fazer aqui bem devagarzinho para você entender. Pessoal, diz assim, ó, a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato para 0,009 mols por litro em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio de 90 gramas por litro. Ele dá aí as massas molares dos elementos e pede o seguinte: qual é o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, o que é que tem aqui, galera? Vê só. Eu tenho aqui um tanque, tá certo? Aqui, um tanquezinho de produção de rúcula, beleza? Onde nesse tanque existe uma certa quantidade de quê? De nitrato, beleza? Porque o nitrato é um nutriente que as plantas precisam para crescimento e tudo mais, beleza? Então, para poder criar, digamos assim, né? Para poder construir um tanque de 5.000 litros com esse nitrato, o produtor precisou utilizar uma solução nutritiva, ou seja, uma solução concentrada de nitrato de cálcio, beleza? Nitrato de cálcio tem nitrato dentro. Então, o que é que ele fez? Ele pegou uma certa quantidade dessa solução e jogou aqui dentro, beleza? Um volume, que eu não sei quanto é, e jogou aqui dentro de maneira que a concentração final do nitrato vai ser de quanto? 0,09 mols por litro. E a pergunta é a seguinte: qual foi o volume dessa solução concentrada
que o meu produtor utilizou para construir esse tanque. Galera, então veja só, como é que a gente faz esse tipo de questão? Esse tipo de questão a gente procede assim, ó. É uma questão de diluição, só que ela é um pouco mascaradazinha, parece não ser uma diluição, tá certo? Na verdade, não é uma diluição direta, tá? Ela está contextualizada aí, bem contextualizada, por sinal. Então, qual é a sacada? Dentro dessa solução aqui, existe uma quantidade de nitrato, certo? Todo nitrato que veio daqui dessa solução, beleza? Ele estava dentro dessa solução nutritiva aqui, certo? Então, todo o nitrato que está dentro do tanque, ele veio da solução nutritiva. Então, eu vou usar a quantidade de nitrato que tem no tanque para fazer exatamente esse link entre o tanque e a solução nutritiva, certo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro eu vou calcular quanto de nitrato eu tinha lá no meu tanque. Então, eu faço o seguinte. Eu sei que em 1 litro da minha solução, beleza? Eu vou ter uma quantidade de 0,009 mols de nitrato, certo? Se o meu tanque ele tem 5.000 litros de solução, eu vou ter uma quantidade de nitrato igual a X. Quando eu fizer essa conta, o meu X vai me dar quanto? 45 mols de nitrato, tá, galera? Só que aí vem o grande detalhe dessa questão. Dentro da solução lá do tanque existe nitrato, tá certo? O íon nitrato. Só que íons, eles não aparecem sozinhos na natureza, tá certo? Os íons têm que aparecer na forma de um sal, tá certo? E perceba que a solução nutritiva não é uma solução simplesmente de nitrato, é de nitrato de cálcio. Então eu tenho que me ligar quanto do sal eu preciso para poder ter esses 45 mols de nitrato. Como é que eu faço isso? Eu tenho que olhar para o meu sal, ó, nitrato de cálcio, tá certo? Quando eu olho para a fórmula dele, eu chego à seguinte conclusão. Para cada 1 mol de nitrato de cálcio, certo? Eu vou ter, tá aqui, eu vou ter 2 mols de nitrato só, beleza? Então, para cada 1 mol de nitrato de cálcio, eu vou ter 2 mols de nitrato. Se eu quiser pegar 45 mols do nitrato, certo? Quanto de sal eu vou precisar? Se eu fizer essa conta, o Y vai me dar, sabe quanto? Vai me dar 22,5 mols do meu sal. Então eu descobri agora qual a quantidade, deixa eu aqui, de sal que eu preciso para produzir essa solução do tanque, beleza? Só que na minha questão foi me dado a concentração em gramas por litro do sal e não em mols por litro. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar transformar essa quantidade em mol para uma quantidade em massa, tá certo? Para isso eu vou precisar da massa molar do nitrato, que fazendo as contas, a gente chega que a massa molar dele é de 164 gramas por mol. Ou seja, galera, para cada 1 mol de nitrato, certo? Eu vou ter uma massa de quanto? Eu vou ter uma massa de 164 gramas. Beleza? Se eu estou pegando 22,5 mols do meu sal, qual é a massa que eu vou ter? Eu vou ter uma massa M, certo? De maneira tal que meu M vai dar 22,5, que multiplica 164 gramas do meu sal.
beleza? Só que eu digo mais, a questão não pede a massa do sal, ele quer saber qual é o volume da solução. Se eu olhar direitinho, né, a concentração do sal desse cara daqui, ó, é de 90 gramas por litro. Ou seja, se eu pegar 1 litro da solução nutritiva, ela vai me dar 90 gramas do sal. Beleza? Qual vai ser o volume que eu preciso pegar para ter essa massa daqui de 22,5 vezes 164 gramas? Beleza, galera? Quando eu fizer essa continha aqui, vai ficar assim, ó. 90. Eita, desculpa, galera. Opa. Aqui, ó. 90 que multiplica V é igual a 22,5 que multiplica 164, tá certo? Ou seja, o meu volume vai ser de 22,5 que multiplica 164, tudo isso dividido por 90. Se você olhar direitinho, 22,4 é 1/4 de 90. Então, eu posso simplificar aqui, ó. 1, 4, 164 dividido por 4 vai dar um volume de 41 litros, tá, galera? 41 litros, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter como resposta a letra B de bola, certo, galera? Letra B de bola, tá bom? Então a gente tem aí mais uma questãozinha aí de soluções, tá? Um pouco trabalhosa, beleza? Trabalhosa porque tem uma série de passos a ser feito, tá? E como foi uma questão do Enem, né, galera? A gente sabe que a prova do Enem é um tanto quanto uma correriazinha, né? Pouco tempo acaba sendo desafiadora para fazer na hora da prova, certo? Mas você entender direitinho cada passo a passo, aquele link do nitrato, prestar atenção no detalhe do sal e do íon, tá certo? Dá pra gente desenrolar bem, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para a questão 19, galera. A questão 19 fala o seguinte, ó. O vinagre vem sendo usado desde a antiguidade como conservante de alimentos, bem como agente de limpeza e condimento. Um dos principais componentes do vinagre é o ácido acético, cuja massa molar é 60 gramas por mol, e cuja faixa de concentração deve se situar entre 4% e 6% massa por volume. Em um teste de controle de qualidade, foram analisados 5 marcas de diferentes vinagres, e as concentrações de ácido acético em mol por litro se encontram no quadro. Então, essa é uma questão bem típica do Enem, tá, galera? Ele te dá um produto, um vinagre, diz que esse produto tem que ter uma concentração entre tanto e tanto, 6% e 4%, e te dá algumas amostras para tu dizer qual dessas amostras está de acordo, tá certo, com a faixa limite lá do produto. Só que aí tem um problema. Nunca a concentração que é dada do limite é igual à concentração das amostras. Ele sempre dá as concentrações em unidades diferentes. E a gente tem que sempre fazer essa mudança para poder comparar, tá certo? Ou você troca a unidade do limite para a unidade da amostra, ou você troca a unidade da amostra para a unidade do limite, tá certo? Nesse caso daí, é melhor a gente pegar a unidade do limite, 4%, 6%, e transformar para mol por litro. Por quê? Porque eu vou fazer duas contas só, então vai ficar mais rápido. Você poderia também pegar mol por litro e transformar para percentual, só que você vai fazer várias contas e aí vai dar mais trabalho. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar esse percentual do limite e vou escrever ele na forma que foi dado na tabela, que é em mols por litro, tá certo? Então vamos lá. Tá aqui, tem o meu vinagre, solução de ácido acético, beleza? Ácido acético esse, que a massa molar, vou precisar, é de 60 gramas por mol, beleza?
E eu tenho aí concentração máxima, concentração mínima, e eu tenho que saber agora, galera, quanto é essa concentração, só que em mol por litro, tá bom? Então vamos lá. O interessante, galera, é que o que eu fizer para a concentração máxima, eu vou fazer a mesma coisa para a concentração mínima. Por quê? Porque a transformação de unidades é exatamente a mesma. Então, se eu entender qual foi o passo a passo matemático de uma, eu só repetir na outra que vai dar certo do mesmo jeito. Então, vamos lá. Vamos falar aqui primeiro da concentração máxima. De quanto? De 6% massa por volume. Galera, toda vez que você vê, tá certo? Essa unidade percentual em massa por volume, isso quer dizer o seguinte, ó. Isso quer dizer que, deixa eu botar aqui assim, isso quer dizer que a cada 100 ml da solução, ou seja, do vinagre, tá certo? Eu vou encontrar uma massa de 6 gramas do meu ácido, certo? Eu quero saber qual é a concentração em mols por litro, tá certo? Então, eu quero saber quantos mols tem em 1 litro. Então, em 1000 ml de vinagre, eu vou ter uma massa de ácido de quanto? De X. Se olhar direitinho, ó, eu peguei e fiz X é igual a 6 vezes 10, ou seja, X é igual a 60 gramas, tá certo? Achei a massa, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou achar o número de mols, tá certo? Deixa eu só... Opa, fiz besteira. Certo? Vou achar o número de mols, tá certo, galera? Como é que eu faço isso? Bom, eu sei que a massa molar é 60 gramas por mol, então 1 mol de ácido me dá uma massa de quanto? De 60 gramas, certo? Se na minha solução, eu sei que vai parecer besta, mas se na minha solução tem 60 gramas, eu vou ter o número de mols igual a, vou chamar aqui de X também. Ou seja, esse meu X vai me dar 1 mol. Se eu tenho 1 mol em 1 litro, a molaridade máxima vai ser de quanto? 1 mol por litro. Certo, galera? Beleza? Então, deixa eu só adicionar uma página aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer agora a mesma coisa, só que para concentração mínima, tá certo? Vou botar aqui, ó. Concentração mínima. Quanto é o valor da concentração mínima? É de 4% massa por volume, tá certo? Ou seja, quer dizer que a cada 100 ml da solução, ou seja, do vinagre, tá certo? Eu vou encontrar 4 gramas do meu ácido, beleza? Então, em 1000 ml, que é 1 litro do vinagre, eu vou achar uma massa de quanto? De Y. Se eu fizer a conta, o Y vai dar 40 gramas de vinagre. Ou, desculpa, de ácido, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Não é para estar aparecendo aqui, não. Deixa eu apagar. Enfim, deixa aí. Acho que foi algum erro do programa. Mas vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer agora, galera? Eu vou descobrir quantos mols, ó. 1 mol de ácido me dá uma massa de 60 gramas. Quantos mols eu vou ter em 40... Opa. Quantos mols eu vou ter em 40 gramas?
Se eu fizer essa conta, o Y vai me dar 0,67 mols. Se eu tenho essa quantidade em mols a cada litro, quer dizer que a molaridade mínima vai ser de 0,67 mols por litro. Tá certo, galera? Então, quando eu voltar aqui, ó, para minha tabela, deixa eu colocar aqui do lado. Eu achei que a molaridade da amostra tem que ser maior do que 0,67 e tem que ser menor do que 1, tá bom? Então, a única amostra que está dentro desse limite é a amostra de número 5, resposta letra E. Certo, galera? Então, respostazinha aqui, letra E. Certo? Vamos embora, então. Vamos fazer agora questão 20, certo? Questão 20 é quase uma questão de matemática, tá certo? Acho que quando você estudar matemática, ela proporções, você pode muito bem ver essa questão, certo? Ela só vira de química porque tem o nome álcool no meio, tá certo? Mas vamos lá. Ó, o álcool comercial é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de álcool de 70%, que é o famoso álcool 70, né? Suponha que um hospital recebeu uma doação de 1.000 litros de álcool comercial, 96% em volume, e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante, né? Álcool desinfetante esse que tem a concentração de 70%. Pergunta: para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de quanto? Então, galera, isso também aí é uma questãozinha de meio que de diluição, tá certo? Só que é uma diluição meio que escondida, sabe? Ela tá perdida aí num outro contexto. Mas não deixa de ser. O que acontece? Eu tenho aqui um lote de álcool, certo? 96%. Só que esse álcool não é interessante para o hospital. O álcool que é interessante é o álcool que 70. Aí o que, é que o hospital vai fazer? Ele vai devolver esses 1.000 ml e pegar um outro volume de álcool 70. Só que eles querem que a quantidade de etanol, certo? Seja a mesma nos dois lotes, certo? Galera, se eu vou pegar uma solução, se o hospital vai trocar por uma solução menos concentrada, para ter a mesma quantidade de soluto, ele tem que pegar um volume maior, tá certo? E eu quero saber exatamente que volume é esse que eu tenho que pegar, tá bom? Então, para resolver essa questão, a gente tem que se ligar só numa coisa, que o volume de álcool no primeiro lote, tá certo? Tem que ser exatamente o volume de álcool no segundo lote. Só isso, tá certo? Beleza? Como é que a gente faz? Vamos descobrir cada um deles, ó. Vê, se é 96% volume por volume, quer dizer que a cada 100 litros, tá certo? De solução, eu vou ter 96 litros de álcool, certo? Se o lote tem 1.000 litros de solução, eu vou ter um certo volume de álcool 1 aqui dentro, beleza? Cortei dois zeros, de maneira que o volume de álcool no lote 1 é de 960 litros. Massa. Vou fazer a mesma coisa agora para o lote 2. Tranquilo? Se ele é 70%, quer dizer que a cada 100 litros de solução, eu vou ter 70 litros de álcool. Massa? Qual o volume que eu tenho que ter aqui, tá certo? De solução para poder eu pegar um volume de quanto? Para poder eu pegar um volume de álcool 2,
certo? Se eu multiplicar aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que cortar um zero com zero, eu vou achar que o volume de álcool 2 vai ser igual a 7 vezes o volume dividido por 10. Beleza? Isso aqui vai estar aqui em litros. Se eu sei que as quantidades de álcool puro, né, do etanol tem que ser iguais, é só igualar, galera. O volume de álcool 1 é igual ao volume de álcool 2. Ou seja, 960 tem que ser igual a 7V dividido por 10. Ou seja, o meu volume V, deixa eu ajeitar aqui, o meu volume V tem que ser 960 vezes 10, tudo isso dividido por 7, o que vai me dar um volume, sabe de quanto? Aproximadamente, cadê? 1.371 litros, tá, galera? O que vai me dar uma resposta que a gente encontra na letra B de bola. Letra B de bola. Beleza, galera? Então, uma questãozinha simples aí de diluição, certo? Só é uma diluição meio que escondida, né? E tal. Mas, se você olhar direitinho, é o mesmo princípio da diluição. É só pegar a quantidade de soluto de um, quantidade de soluto de outro e fazer o quê? Igualar os dois valores, certo? Vamos lá. Para finalizar essa questão 30 aí, questão 30 bem bacana, certo? Parece ser bem difícil, mas vamos entender legal ela. Mas assim, ó. Os chamados remédios homeopáticos são produzidos seguindo a farmacotécnica homeopática, que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos ml. Uma das técnicas de diluição homeopática é chamada de diluição centesimal, ou seja, uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a sua solução resultante é homogeneizada. Vê o esquema. Alguns dos produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais sequenciais, que é representado por 200 CH. Considerando uma solução de partida de 100 ml, com concentração de 1 mol por litro de princípio ativo, a partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter, em média, nem mesmo uma única molécula do princípio ativo, certo? Vamos lá, galera. Antes de mais nada, vamos entender, na verdade, o que é que está acontecendo quando eu faço uma diluição dessa, certo? Se você entender o que está acontecendo com uma diluição, a questão, tá certo? Vai ser matada, vai ser feita com tranquilidade. Vê só. Qual é a sacada? Eu vou pegar 1 ml de uma certa solução que tem uma concentração inicial e vou pegar esse 1 ml e adicionar a 99 ml de água. Ou seja, peguei 1 ml da solução e acrescentei 99 ml de água. De maneira tal que a solução final vai ter quantos ml? 200. Então, o que eu estou fazendo, galera? Eu estou pegando 1 ml e aumentando para 100. Eu estou pegando o volume da solução e aumentando 100 vezes, só com a adição de água. Qual é a consequência disso? Vê só, vê que interessante. Molaridade é número de mols dividido pelo volume. Se o volume da solução aumentar, beleza? Só pela adição de água, a concentração tem que fazer o quê? Diminuir, beleza? Se o volume está aumentando 100 vezes, é porque a concentração está diminuindo 100 vezes. Então, qual é a sacada, galera? Toda vez que ele faz uma diluição dessa, a molaridade final, tá certo? Deixa eu botar assim. Quando eu faço uma diluição dessa, ó, uma diluição, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a molaridade final vai ser a molaridade inicial dividido por 100. Ou seja, ela cai 100 vezes.
Se eu fizer duas, ela cai 100 vezes, depois cai 100 vezes de novo, ou seja, cai 100 vezes ao quadrado. Se eu fizer três diluições, vai dividir por 100, dividir por 100 e depois dividir por 100, ou seja, vai dividir por 100 ao cubo. Se eu fizer 10 diluições, vai dividir por 100 10 vezes, ou seja, vai dividir por 100 elevado a 10. Então, se eu fizer, vou botar assim, ó, n diluições, n diluições, eu vou ter que a molaridade final vai ser igual a molaridade inicial dividido por 100 elevado a n. Beleza? Então, é essa a sacada que a gente tem que ter para resolver essa questão. É perceber que toda vez que ele faz uma diluição, a concentração cai 100 vezes. Aí ele está perguntando na questão quantas vezes eu tenho que fazer para que a concentração fique menor do que uma molécula por litro. Pessoal, deixa eu botar aqui um tópico. Ele quer saber quantas diluições eu tenho que fazer para que a molaridade final, a molaridade final, ela seja pelo menos de uma molécula por litro. Vê que interessante, galera. Galera, a molaridade inicial da minha solução de partida é de 1 mol por litro. Ou seja, é de 1 mol de moléculas para cada 1 litro, beleza? Lembra que 1 mol de moléculas corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é o número de Avogadro. Então, dizer que a minha solução é de 1 mol por litro é a mesma coisa de dizer que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas em 1 litro, certo? Então, vamos usar aquela relação que a gente deduziu. Ó, molaridade final tem que ser o quê? A molaridade inicial dividido por 100 elevado a n. Ou seja, a molaridade final 1 molécula por litro tem que ser igual a 6 vezes 10 a 23 dividido por quanto? Por 100 elevado a n, certo? Ou seja, 100 elevado a n tem que ser igual a 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 10 ao quadrado elevado a n tem que ser igual a 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 10 elevado a 2n tem que ser igual a 6 vezes 10 a 23. Tá certo, galera? Bem, eu não preciso resolver exatamente essa questão, tá? Eu vou dizer o seguinte. 6 vezes 10 a 23 é aproximadamente 10 vezes 10 a 23. Ou seja, 10 elevado a 2n tem que ser aproximadamente 10 elevado a 24. 2n tem que ser igual a quanto? A 24, ou seja, n tem que ser igual a 12. Então, para chegar numa concentração de 10 a 24 moléculas, eu tenho que fazer 12, tá certo? Diluições, beleza? Se eu fizer 11, se eu aproximar esse 6 vezes 10 a 23 para menos, para 1 vezes 10 a 23, tá certo? Eu não consigo chegar na diluição que ele quer. Então, eu vou fazer uma aproximação a mais para poder garantir que a minha diluição dê aquilo que ele espera, tá certo? Então, tem que ser pelo menos de 12 vezes. Quando eu olho lá na minha questãozinha, 12 vezes dá
letra A como resposta, tá certo? Então, gabarito aqui, deixa eu trocar a cor, letra A, beleza? Tranquilo, galera? Então, questãozinha também massa, tá? Matematicamente falando, não tem muita conta para fazer. O que a gente precisa muito é o quê, ó? Raciocínio, tá, galera? Entender bem o que é que tá acontecendo e desenrolar aí a minha questão. Massa, galera? Então, com essas questõezinhas aí, espero que eu tenha ajudado aí a você resolver, beleza? Deem uma olhadinha nessas questões, tá? Refaçam, tá certo? Mesmo que vocês tenham visto eu fazendo, refaçam, tá certo? Você mesmo. E com base nelas, tente também fazer outras questõezinhas, tá bom? Que tem lá na ficha. Beleza, galera? Valeu aí, brigadão aí todos. Mais pra frente a gente coloca aí mais alguns vídeos aí de resoluções, de aula e tudo mais, beleza? Valeu, galera. Abraço, até mais.